Bom dia. Eh, Esse vídeo não é para ofender ninguém, mas eu resolvi continuar falando a respeito da minha opinião sobre o judaísmo messiânico. Se você não gostar do vídeo, não tem para que você esculhambar, você dar o não gostei e assim por diante, tá certo? É engraçado que sempre que eu falo do judaísmo messiânico, sobre a minha opinião, e eu cito fatos, né, eu cito fontes e tal, ou então eu faço questões, as pessoas não me respondem. As pessoas não vêm com fatos, não vêm com argumentos. Sabe o que eles fazem? Diz, um dia desse eu coloquei no Analisando as Escrituras uma postagem, aquele meu vídeo sobre os costumes judaicos nas igrejas, não é? E chegou alguém lá dizendo: Meu filho, você ainda é leigo? Você, você está falando que você não entende? Cadê o argumento? Você argumentou ao meu vídeo? Você respondeu ao meu vídeo? Você respondeu às questões que eu fiz? Você me deu a fonte do negócio lá que a igreja era judaica e Constantino acabou com tudo? Você me deu essa fonte? Não, você não me deu essa fonte. Você chegou debochando. Isso não é argumento. O brasileiro tem que entender isso. Isso não é argumento, né? Mas, vindo para cá, o que é o judaísmo messiânico, gente? Na verdade, o judaísmo messiânico nada mais é do que um sincretismo religioso, né? Essa palavra talvez desagrade a alguns, mas é a verdade. Porque o que é um sincretismo religioso? É uma religião nova que pega elementos de religiões anteriores. E o que é que o judaísmo messiânico faz? Exatamente isso. O judaísmo messiânico pega elementos do judaísmo medieval, cabalista, racídico, que não acredita em Yeshua, que reprova Yeshua, cujos sábios esculhambaram Yeshua e o cristianismo, né? Outro dia eu vi umas fotos da fachada de uma casa em que morou Harav Yosef Karo, em Tzfat, né? E as pedras da casa, não é? Eram todas irregulares para não formar uma cruz, de acordo com a pessoa que comentou. Quer dizer, daí você tira o relacionamento desses caras com Jesus, com o cristianismo, não é? Era um negócio de ódio mesmo. Só que aí o que que os messiânicos fazem? Pegam os poemas, os livros, as leis dessas pessoas, não é? Prestem atenção, que não criam em Yeshua e odiavam Yeshua e o cristianismo. Como, por exemplo, o Lechad Odi, que vocês cantam no Shabat, né? Que nada mais é do que um poema desse pessoal cabalista, tá certo? Shlomo Alkabetz, né, o autor do Lechad Odi, que era da turma do rabino Yosef Karo em Tzfat e assim por diante. E vocês pegam isso aí e cristianismo protestante, pentecostal, neopentecostal, teoria da prosperidade, e faz um pirão. É isso que acontece, né? Você vê o cara falando na labachúria, nos messiânicos, e falando em coisas do judaísmo racídico. Outro dia eu vi uma foto de um encontro messiânico. Os caras messiânicos acreditando em Paulo, em Tessalonicenses, em Yeshua, dentro de uma suposta sinagoga, e os caras com kippah dos Hasidim de Breslev, né? Escrito Na Nar Nachman Nachman Meuman. Para quem não sabe, isso aí é uma espécie de mantra, tá certo? Invocando o Rebbe Nachman de Breslev, que foi um dos membros, um dos grandes ensinadores de uma corrente judaica mística, né? Racídica, lá no século XVIII, se eu não me engano. Eu posso estar errado, tá bom? Quer dizer, o que que tem isso a ver com Paulo, com cristianismo, com 1 Coríntios, com Tessalonicenses, né? Uma crença totalmente mística. O sujeito prometeu que para quem visitasse o túmulo dele, rezasse o Tikkun HaKlali e desse Tzedakah, ele ia tirar sua alma do Guerrinom, coisa assim. O que que tem isso a ver com Jesus, com o cristianismo? E vocês estão misturando essas duas coisas. Vocês estão percebendo assim o nível de um movimento como esse, né? É claro, não estou dizendo que todos os messiânicos são assim, mas todos os messiânicos praticam em algum grau esse sincretismo religioso, porque misturam o cristianismo protestante, não o católico,
Misturam o cristianismo protestante, calvinista ou então pentecostal e neopentecostal, com o judaísmo cabalista e moderno de, né, de um dia desse para cá. Alguns deles chegam a dizer Bar Mitzvah de Yeshua. O Novo Testamento fala do Bar Mitzvah de Yeshua. Gente, se eu disser a vocês que na época não existia Bar Mitzvah, que o Bar Mitzvah é uma invenção recente, não é? Só que aí vejam só, né? Bar Mitzvah de Yeshua. A que nível chega? Só que, é claro, doido sou eu, porque eu sou de Roma, malvadão, porque estou dizendo isso aqui, né? As pessoas não estudam e vêm colocar a culpa em quem fala uma coisa polêmica. O que eu estou falando não é uma mentira. Eu não estou aqui dizendo besteira. Estou falando dados. A questão é porque isso desagrada a algumas pessoas. Por quê? Qual é o cerne do movimento messiânico? O cerne, o ponto central do movimento messiânico, pelo menos de boa parte dos messiânicos, não vou dizer do movimento messiânico, tá bom? Retiro o que eu disse, mas uma boa parte dos messiânicos, em que consistem eles? Consistem em evangélicos, tá bom? Pessoas que saíram de igrejas evangélicas e que ali nas igrejas não encontravam um ritual, uma beleza que os satisfazia e que gostam da aparência judaica, gostam do talit, né? Gostam da aparência de judaísmo e aí se apaixonam músicas judaicas hebraico, Havdalah, não sei, e ficam loucos e querem praticar isso e ainda manter crenças em apóstolo Paulo, em Tessalonicenses. É nisso que consiste essa galera aí. Ou vai dizer que eu estou dizendo besteira, né? E aí alguns elementos que confundem os messiânicos por eles estarem nesse sincretismo religioso, né? Algumas questões aí que eu vou colocar. Primeiro deles, os messiânicos devem crer na Torá oral que os judeus ortodoxos afirmam que existe? Por que então Yeshua Jesus não ensinou a seus discípulos e em certa ocasião ele mesmo não praticou a lavagem das mãos? Lucas 11:38. Se você não crê na Torá oral, por que que você mantém práticas judaicas tradicionais? Por que você acende uma vela de Shabat e recita uma bênção dizendo que Deus ordenou que você fizesse isso? Ora, se você não crê que Deus ordenou que você fizesse isso, por que que você diz essa bênção, né? Ou seja, uma coisa totalmente contraditória e incoerente. É ou não é? 2. Por que que os messiânicos se preocupam tanto em conhecer e praticar rituais judaicos que se originaram na Idade Média ou até mesmo mais recentemente, ainda entre judeus infiéis a Jesus, como Bar Mitzvah, Kippah, duas velas de Shabat, casamento judaico atual, mania de escrever Deus incompleto, etc. Alguns chegando ao ponto de diferenciar costumes sefaradim e ashkenazim. Se Yeshua desconhecia isso totalmente. Por que tantos judeus messiânicos querem saber, sequer sabem diferenciar uma prática judaica medieval de uma do tempo de Jesus? Né? Tá aí a pergunta. 3. Por que messiânicos, para provar o status de Messias de Jesus, recorrem às vezes a textos do Talmud e Midrashim, e não ao Antigo Testamento Tanakh apenas? Sim, porque deve-se saber que o Midrash e boa parte do Talmud é Agadá, ou seja, material não obrigatório. O que leva um messiânico a recolher alguns textos rabínicos, né, eles pegam alguns textozinhos ali no meio, e festejar sua semelhança com textos cristãos, ao mesmo tempo que despreza as leis e tradições do mesmo livro. Né? Eles pegam uma coisinha do Talmud, desprezam o resto, ou melhor, nem conhecem. Né? Eles pegam Zohar para dizer que Yeshua é o Mashiach, pegam Talmud para dizer que Yeshua é o Mashiach. Deixa eu perguntar, vocês leram o Talmud inteiro? Vocês leram o Zohar inteiro? Vocês concordam com o Zohar? Concordam com o Talmud? Vocês concordam com a astrologia que tem ali dentro? Vocês concordam com os textos do Talmud que falam de astrologia? E por que que vocês pegam os textinhos do milênio de não sei o que parece com Yeshua para confundir a cabeça das pessoas e dizer que aquilo ali falava de Yeshua? Por que que você pega um pedacinho do texto, não é, para o que você quer fazer e despreza todo o resto? Que história é essa? Né? Por que fazem isso? Por que Jesus Yeshua era tão alheio às práticas judaicas? Ele usava expressões como a lei de vocês, eu porém vos digo.
e em certa ocasião chegou mesmo a fazer pouco de práticas como o Shabat, e ele deveria ter cuidado em receber o Shabat e não estar andando com os discípulos. E em certa passagem de João disse explicitamente que não iria ao templo na festa dos tabernáculos, cumprindo a mitzvah da Torá, ainda que tenha voltado atrás depois, né? Por que ele era tão feroz contra o templo, que era uma instituição da Torá? Por que tantos messiânicos se inscrevem numa tradição teológica evangélica? Alguns até numa tradição de tipo neopentecostal, discutindo línguas estranhas, morada no céu, morada na terra, não sei o que de restaurar a alma. Qual a relevância disso para uma corrente judaica? Tá aí perguntas e mais perguntas para os leitores que simpatizam com esse movimento, né? Por que tantas congregações messiânicas brasileiras e norte-americanas se dizem instituições de apoio à igreja evangélica local? Por que tantos messiânicos têm trânsito livre nas igrejas evangélicas, são conhecidos cantores evangélicos, etc. O que tem isso a ver com o judaísmo? Olha aí, uma pergunta que vai dar tela azul em muitos messiânicos. Prestem atenção. Os autores clássicos do judaísmo, como Maimônides, Rashi e Nachmanides, estão condenados à perdição por não terem aceitado e até mesmo se oposto gravemente a Jesus e o cristianismo? De acordo com o NT, de acordo com o Novo Testamento, claramente sim, claro que estão condenados. O Novo Testamento diz claramente que Jesus é a única conexão entre o homem e Deus. Sem Jesus não dá, para o Novo Testamento, né? Todos os livros do Novo Testamento, ou quase todos, têm versículos taxativos no sentido de que Jesus é a única forma, porque não são conclusivos em defender Jesus. Ou seja, se você perguntar a um messiânico, e aí, cara, Maimônides, Rashi, Nachmanides, Ibn Ezra, etc., eles vão para a perdição ou para a recompensa, né? Ele não consegue responder. Vai dar uma tela azul na cabeça dele. Sabe por quê? Porque se ele disser que eles vão para a perdição, ele está dizendo que os caras que inventaram os costumes que ele pratica, escreveram os poemas que ele canta, entendeu? Os caras que inventaram os costumes dele não foram salvos ou não serão salvos. Você está entendendo? E se ele disser que sim, que eles foram salvos, então pode rasgar o Novo Testamento, jogar no lixo e descrer de Yeshua, porque você não crê em Yeshua. O Novo Testamento diz claramente que Yeshua é a única forma. Então eles ficam entre a cruz e a espada. Se eles disserem que Maimônides, o Rambam, é, foi salvo ou será salvo, né? Vamos usar essa linguagem aí, ainda que não seja judaica, tá bom? Eles estão dizendo, eles estão rasgando o NT. E se eles disserem que eles não foram salvos, que eles por não terem aceitado Yeshua, eles estão dizendo que os caras que inventaram os costumes e as práticas que eles fazem nas sinagogas vão para a perdição. Olha aí a contradição, né? A loucura que fica, né? Outra pergunta. Tem várias aqui, viu? Por que tantos messiânicos não se sentem bem com os nomes dos personagens e doutrinas do Novo Testamento em português? Jesus, Pedro, Paulo, Cristo, batismo. Por que judaizar tudo? Que diferença faz a língua de alguma coisa? Mais pergunta. Por que tantos messiânicos não concordam ou mesmo não conhecem os princípios mais elementares do judaísmo como propostos por autores como Maimônides em livros como Mishneh Torah? Ora, esses princípios excluem a crença cristã muito facilmente, não é? Outra, se o movimento messiânico definitivamente ama Israel, ama o judaísmo, ama a Torá incondicionalmente, por que o povo de Israel tradicional não pode continuar com simplesmente a lei dada a Moisés? Por que pregar e fazer grandes esforços missionários para tirar o povo judeu de sua cultura milenar? Um judeu tradicional que rejeita Yeshua deve ser visto como incrédulo? Mas o que diz o NT sobre o único caminho para chegar a Deus? Quer dizer, aí fica a contradição. Ou o judeu continua suas tradições e não crê em Yeshua, né? Mas aí o Novo Testamento diz que ele não tem salvação, não tem jeito para ele, porque o Novo Testamento diz que o único jeito é Yeshua. Porque tantos messiânicos chegam a renegar a aparência de cristãos e fingem
que crer em Yeshua ou Jesus é só uma coisinha pequena dentro da sua fé, sendo que é a coisa principal de sua crença e salvação de sua alma, segundo o Novo Testamento. Existem sites messiânicos, vejam bem isso aí, que chegam a tirar todas as informações que os identificam com Jesus, e outros até mesmo criam uma separação entre um tal Jesus romano e Yeshua. Olha que coisa louca, né? Tamanha é a vergonha que eles sentem de se identificar com o cristianismo. Algumas comunidades renegam Jesus na aparência e continuam crendo secretamente. Eu conheço comunidades que renegam Yeshua na aparência e secretamente continuam crendo. Vejam aí uma crença dessa, né? Uma crença que pega a principal fé deles, o que vai salvá-los, veja só, e coloca isso escondido, com vergonha da opinião das outras pessoas. Imaginem uma religião dessa, né? Por que não dizem de peito aberto, não somos uma sinagoga tradicional, não somos judaísmo ortodoxo, não sou rabino de acordo com o judaísmo tradicional. Somos um judaísmo diferente, que crê na salvação em Jesus. Ora, isso seria uma postura bem mais agradável e evitaria a oposição de muitos judeus tradicionais. Muita gente vai atrás do judaísmo tradicional e cai nos messiânicos, pensando que equivalem ao judaísmo tradicional. Não seria isso claramente uma operação de desinformação? Não seria isso desinformação? Não é? Porque, com a recente história de movimento messiânico no Brasil, o mesmo vem se dividindo assustadoramente e ficando cada vez mais envergonhado de se identificar como cristão. Começaram apoio à igreja local, depois negaram a Trindade, depois deixaram de gostar dos nomes em português. Hoje já existem movimentos que chegam a afirmar que aceitam os 13 princípios de Maimônides. Olha que loucura! Os 13 princípios de Maimônides são contra o cristianismo, mas já existem messiânicos que dizem que aceitam os 13 princípios de Maimônides, né? Meu Deus do céu! E a Cabala, misticismo judaico, astrologia, reencarnação, crenças místicas, mal olhado, rogar praga, né? Eles aceitam isso, Cabala. E rejeitam o movimento judaico-messiânico. Já tem uns que rejeitam e chamam-nos de messingélicos, né? Já tem pessoas que se dizem judeus crentes em Yeshua, que rejeitam o judaísmo messiânico. E aquilo ali são os messingélicos, a gente aceita a Cabala, a gente aceita os 13 princípios de Maimônides, né? Então tá aí, gente. Isso foi uma série de perguntas, de questões que eu coloquei para demonstrar que o movimento judaico-messiânico é sincrético, pega elementos de duas coisas totalmente opostas, né, para fazer uma mistureba religiosa esquisita, não é? E que não tem coerência entre as duas coisas, porque fica entre a cruz e a espada, né? Esse vídeo, apesar de talvez ele ter algumas coisas que alguém tome como agressivas ou provocativas, não foi minha intenção fazer isso, tá bom? Obrigado por ter assistido. Se você gostou, curta o vídeo.